Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noah no Ar. E hoje eu venho dar continuidade às nossas análises sobre os episódios de uma série que tem feito bastante sucesso aí na Disney Plus. Foi bastante aguardada pelos fãs que esperavam a adaptação que fizesse justiça a todo o esplendor da glória dessa história aqui e que tem aí causado uma boa repercussão em comparação a outra tentativa de adaptação que fizeram da história para os cinemas. É claro que eu estou falando de Percy Jackson e os Olimpianos. Então, se você quer saber o que eu achei sobre os episódios 5 e 6 da primeira temporada da série, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Bom, jabá feito, bora pro tema. O quinto episódio de Percy Jackson recebeu o título de Um Deus Compra Cheeseburgers pra Nós. E ele se inicia logo após o término do quarto episódio ali, com todo aquele caos em torno do arco de St. Louis, há uma multidão se aglomerando ali em torno do arco para saber o que de fato aconteceu. Ele está danificado por causa do buraco que se abriu lá, a gente viu que a Equidna danificou o arco e foi justamente por esse buraco que Percy caiu. E aí a polícia está ali também, Grover e Annabeth estão ali no meio. Grover está percebendo que a atenção está sobre eles ali, e ele fala isso para Annabeth. E nesse momento Annabeth também vê 3 senhoras tricotando e uma delas corta um fio de linha. E aí Grover sugere que eles saiam dali e Annabeth fala, não, vamos procurar o Percy. E ele desconfia que Percy tenha sobrevivido à queda, mas Annabeth fala que sente que Percy está vivo ainda. Então eles vão caminhando, em certo momento eles encontram Percy saindo de dentro do Mississippi ali num pier. E ele vai se desculpar por ter trancado os dois para fora da sala, lá no alto do arco e tal. E o instinto principal de Annabeth, o primeiro instinto que ela tem, a reação dela, é abraçar Percy. E ele fica meio que desconcertado naquilo ali. Isso aí, para quem é fã de Percabeth, logo de início no episódio foi um prato cheio. E aí Grover fala que eles têm que pensar em como é que eles vão seguir a viagem. E Percy fala que eles devem ir para Santa Mônica, porque o pai dele está esperando ele lá e vai ajudar eles. Ou seja, ele pretende encontrar Poseidon na praia de Santa Mônica. E aí Grover fala que vai ser mais difícil agora, porque a polícia acha que eles destruíram o trem e danificaram o arco. E aí Percy fala que então vai ser difícil agora eles conseguirem qualquer meio de transporte que precise de passagem. O que faz com que eles precisem seguir caminhando. Então a gente tem eles andando por uma estrada e Percy falando que percebe que encontrar o raio não vai bastar, que eles vão ter que descobrir o que está por trás disso, quem é o ladrão de raios. E aí ele se dá conta que só ele pensou nisso agora, porque Annabeth e Grover já estavam cientes disso, já sabiam que tinham que fazer isso. Ele fala que depois do rio tudo está diferente, que agora ele entende mais o pai dele e que ele vai se concentrar mais na missão, porque antes ele não estava fazendo isso, ele estava nessa unicamente para salvar a mãe dele. Então eles percebem que tem um meio de transporte se aproximando, a Annabeth diz que é uma moto, e aí eles vão se esconder no acostamento. Tipo quando você não quer receber visita e finge que não está em casa quando tem alguém batendo na porta. Nessa vibe aí, eles vão para trás de um alambrado lá, de uma placa de concreto e ficam agachados lá. E Percy fala que achar o raio não é suficiente, que eles vão ter que bancar os detetives e tal. E ele percebe que a Annabeth está meio estranha com ele, e ele pergunta o que é que ela tem, ela fala que não tem nada, e aí ele sugere que é por causa do abraço que ela deu nele, e ele fala que tá tudo bem, que amigos fazem isso mesmo e tá tudo certo. Mas aí ela fala que não tem nada a ver com isso, e ela conta a verdade, que ela de fato viu Atropos cortar um fio de linha, que ela viu as barcas e que isso significa que um deles vai morrer. E Percy fala, não, todo mundo vai morrer um dia. Ela faz, não, significa que um de nós vai morrer em breve. E aí Percy fala pra ela que ninguém vai decidir o destino deles além das escolhas deles próprios. É nesse momento que o homem que vinha na moto pela estrada está parado lá por trás da placa de concreto e pergunta se eles querem ajuda. Eles recusam, obviamente, e o homem fala que eles já estão bastante atrasados e que o solstício já está para acontecer. Presume-se logo que é alguém que pertence ao mundo deles. E aí não demora muito até ele dizer que como primo ele tem que ajudar o trio ali, né? E eles percebem que se trata de Ares.
e eles ainda estão meio desconfiados e perguntam o que é que ele está fazendo ali. E Ares fala que assim como Poseidon pediu para Percy procurar o raio, né, espera que Percy encontre o raio, Zeus também mandou os filhos dele para encontrarem. Então ele sugere que ele pode ajudar eles, o trio ainda reluta, mas ele fala, tudo bem, eu vou estar numa lanchonete mais pra frente na estrada, e se vocês mudarem de ideia, me procurem lá. E o trio acaba mudando de ideia e procurando ele nessa lanchonete. Chega lá, Ares está começando uma briga no Twitter. Que é exatamente o que o Deus da Guerra faria hoje em dia, porque não existe lugar mais hostil e agressivo do que o Twitter. Então chega lá, ele está se divertindo, ele está rindo com o caos que ele está causando ali na internet. E quando o trio se senta diante dele, ele fala que o trio vai falhar na missão. E Percy tenta rebater dizendo que não. E aí ele usa para fomentar o argumento dele uma reportagem que Gabe deu para a televisão, culpando Percy pelo sumiço de Sally e pela destruição do carro. Ou seja, juntando a tudo que a polícia acha que ele também fez no trem e no arco de St. Louis, ele é um delinquente procurado pelo FBI. E aí Ares fala que eles não têm como pedir carona a mais ninguém sem serem presos. E Percy fica meio que com raiva de Gabe, e finalmente a gente tem aí o motivo para sentir realmente ódio dele, porque eu tinha falado em umas análises atrás que isso estava faltando, eu senti isso faltar, mas aqui a gente tem isso. Agora a gente tem a justificativa aqui explicando o porquê dele ser um personagem odioso que eu sei que ele é quando li os livros. Ares também diz para eles que a guerra vai acontecer ainda que o raio seja devolvido, porque a família dele é assim, eles traem, tem brigas, tem rixas, implicam uns com os outros, roubam coisas uns dos outros, prejudicam uns aos outros, que é utopia achar que os olimpianos vão ter paz eternamente em algum momento. Ele explica que a família dele é assim, que a família dele é complicada e que nada vai mudar por causa do raio ter sido devolvido. Então Percy fala para Ares que ele vai sim impedir a guerra e pergunta como é que ele vai ajudar. Então Ares faz a proposta dele ali. Ele fala que Percy e Annabeth vão ter que encontrar o escudo dele e um parque que ele deixou mais pra frente da estrada, e que quando eles trouxerem o escudo, ele vai ajudar eles a chegarem até Los Angeles com um plano para invadir o Palácio de Hades no mundo inferior. E Annabeth debocha um pouco dele ali e pergunta como foi que ele deixou o escudo no parque de diversões, se ele esqueceu no carrossel. Ele acaba se irritando e Percy ameniza ali, fala que aceita a proposta, ao passo que Ares fala que só eles dois vão procurar o escudo, que Grover vai ficar com ele ali como garantia de que eles vão voltar. Percy não quer aceitar, mas Grover diz que tá tudo bem, pede para acompanhar eles até a porta. Nesse momento Annabeth fala para ele não confiar em Ares, porque eles não sabem quais são as reais intenções dele, então eles estão meio assim, apreensivos ali. Então Grover fala pra eles que tá tudo bem, que sabe o que está fazendo, que eles saiam, procurem o escudo e voltem, porque ele vai estar lá esperando. Chegando nesse parque, Percy fala que parece cenário de filme de terror, e Annabeth conta pra ele que ela nunca viu um filme, e ele fala pra ela que quando eles cumprirem a missão isso vai mudar, ele vai fazer com que ela assista um filme, porque ela está perdendo muita coisa, que é muito divertido, então a gente tem esse momento fofinho entre eles ali. E Percy vai entrar no parque pela catraca, só que aí quando ele ativa a catraca, que ele aciona lá o mecanismo, tem um tipo de máquina em cima da catraca girando. Annabeth reconhece que é uma máquina feita com bronze celestial, o que significa que só pode ter sido construída por um deus. E o único deus que mexe com essas coisas é Hefesto. E aí ela presume que aquele parque ali foi construído por Hefesto. O bronze celestial é inofensivo contra mortais, mas ele é letal contra monstros, semideuses e qualquer criatura do mundo deles ali. Ela fica meio apreensiva e Percy acha que ele vai morrer ali por causa da profecia das parcas e tal, mas Annabeth tranquiliza ele e manda ele passar pela catraca. E aí ele, meio apreensivo, ainda mais passa e nada acontece. E Annabeth fala que aquilo ali é só pra assustar mesmo, e que é pra Hefesto ter um controle de quem do mundo dele está entrando no parque. Obviamente, também pra perceber quando Ares entra lá. Na lanchonete a gente vê Grover puxando o assunto ali com Ares, massageando o ego dele, falando que é fã, que adora guerras e tal. E no início o Ares não tem muito interesse em render conversa com ele, mas depois a gente vê que ele muda de ideia quando o Grover começa a mexer ali com o ego dele, ele começa a demonstrar mais predisposição a conversar com o Grover. Ele demonstra mais interesse no raciocínio de Grover ali, principalmente quando ele cita guerras que ninguém mais fala, mas que Grover fala que gosta muito, e isso meio que desperta a curiosidade de Ares em relação a ele. No parque a gente vê a Annabeth admirando toda aquela construção ali e Percy se perguntando qual é a relação de Ares com Hefesto.
E aí eles chegam ao consenso de que se trata de Afrodite. Que Ares estava no parque porque ele foi encontrar Afrodite e acabaram sendo flagrados, ele fugiu e esqueceu o escudo lá. Porque Hefesto é o esposo de Afrodite, mas Ares é o amante. Então a gente vê aí que tem um caso ali, extraconjugal e tal. E eles também descobrem que o escudo está dentro do túnel do amor, que foi onde Ares e Afrodite foram se encontrar. Então eles pegam o barquinho e entram ali no túnel do amor. Nesse momento eles estão ali navegando e começa a tocar o Ares Love, que foi uma cena incrível. Você fala que ouviu essa música no consultório do dentista dele. Então a gente vê eles conversando ali e a história de Hefesto sendo projetada nas paredes do túnel. E Percy fala sobre aquilo ali, conta pra Annabeth que ele conhece as histórias dos Olimpianos porque a mãe dele contava pra ele, e fala que ao mesmo tempo a mãe dele queria manter ele longe daquele mundo, e fala pra Annabeth que queria que a mãe dele tivesse preparado ele melhor pra tudo isso que tá acontecendo. E a Annabeth fala que a mãe dele preparou ele da melhor forma possível, porque ela mostrou a realidade para ele, para ensinar ele a não ser como os deuses são. Então é um momento muito bonito e que mostra, de fato, como a Annabeth é nos livros, porque ela enxerga a essência de Percy. Ninguém entende Percy melhor do que ela. Ela sabe as fraquezas, ela sabe os pontos fortes, ela sabe todas as idiosincrasias dele. Isso é incrível. E a gente tem isso sendo trazido aqui, porque funciona muito para forjar a relação deles enquanto amigos e enquanto casal posteriormente. Nesse momento, o barco começa a acelerar dentro do túnel e eles veem uma sala adjacente ali onde tem uma estátua de Afrodite segurando um escudo que só pode ser o de Ares. O barquinho que eles estão está se encaminhando para cair de uma cachoeira que tem ali dentro do túnel e eles acabam pulando na água para evitar cair dessa cachoeira também. Annabeth quase se afoga, Percy usa os poderes dele que ele nem sabe como funciona para salvar a Annabeth, então a gente tem mais esse momento deles ali e ele coloca os dois em segurança aos pés da estátua. E eles observam tudo aquilo ali no entorno, na frente da estátua tem uma cadeira que é como se fosse um trono e eles percebem que tudo ali faz parte de uma máquina, de uma mesma máquina. De volta à lanchonete, Ares diz que odeia crianças e fala que detesta até os filhos dele, mas que detesta um pouco menos do que as outras crianças. Fala que não gosta do solstício, que todos os semideuses estão ali no Olimpo. Ele acha aquilo ali um horror, pra ele é péssimo. E Grover começa a puxar mais assuntos com ele sobre o parentesco dele. Ele fala de Atena e Ares começa a falar mal de Atena, diz que detesta a ideia de que Atena é tida como mais inteligente que ele é menosprezado por isso. E ele se acha injustiçado e Grover fala que para ele deve ser ótimo estar ciente de onde Percy está, tendo Percy sob o domínio dele ali, porque para Zeus quem roubou o raio mestre foi Percy, o ladrão de raios é Percy. Então para ele ficar bem aos olhos do pai, é ótimo ele ter ali domínio sobre Percy. E aí eles percebem que Grover não é tão burro assim, ele está ali para descobrir coisas, para tirar informações de Ares. De volta ao parque, a gente tem Percy contando para Annabeth sobre a armadilha de Hefesto, que é a máquina diante da qual eles estão, e fala que Hefesto prendeu Hera nela e que para libertar ela, ele acabou aceitando Afrodite como esposa dele, o que forçou ela a casar com Hefesto porque ela não o ama e tal. E eu não entendo porque Percy estava contando isso para Annabeth, já que ela é a semideusa mais inteligente e mais bem informada de todos eles. Mas enfim, a gente tem isso aqui no episódio. Então ele fala que alguém vai ter que se sacrificar nessa máquina para recuperar o escudo. Annabeth quer se oferecer, ele fala que não vai deixar ela fazer isso, e ela diz que também não vai deixar ele fazer a mesma coisa que ele fez no arco e excluir ela de qualquer tipo de escolha difícil da missão, e chama ele de cabeça de alga. Todo mundo pediu isso, todo mundo esperava isso, todo mundo queria essa referência aqui na série e ela veio. A gatinha entregou tudo. A gente teve excelentes momentos de Percabeth ali e isso foi a cereja do bolo aqui. Mas Percy fala que o propósito de ter levado a Annabeth para essa missão foi justamente esse. Ele sabia que ela era a única pessoa que não hesitaria em sacrificar ele se fosse necessário. E ele meio que rende ela com esse argumento e fala que quem vai se sacrificar é ele. Então a gente vê que ele vai sentar na máquina, ela entrega a contracorrente para ela e pede que ela prometa uma coisa antes dele se sacrificar. E antes dele falar, ela fala que ela não vai sair do mundo inferior sem a mãe dele. E ele fala para ela que também queria que ela voltasse depois que eles cumprissem a missão para tirar ele de lá. E ela fala que ele nem precisava pedir isso, que ela ia voltar para tirar ele de lá sim. Então Percy se senta na máquina e ela começa a tomar conta dele, ele se torna uma estátua também. E a Annabeth fica triste diante daquilo ali, o escudo despenca, e quando ela vai pegar o escudo atrás da cadeira onde Percy está, ela vê um mecanismo ali que ela começa a mexer. Nesse momento, Hefesto aparece e pergunta a ela se ela quer ajuda para sair dali, ela fala que não vai sair sem um amigo dela, e ele fala que não é possível tirar Percy de lá, e ela insiste em dizer que ela não vai sair de lá sem ele.
E ele fala pra ela que vai ser muito bom se ela sair de lá com o escudo, que a opinião de Athena a respeito dela vai mudar, porque a Athena tá chateada por ela ter mandado a cabeça de Medusa pro Olimpo e encarou como uma ofensa, a gente sabe isso desde o 4º episódio ali. Então ele fala que isso vai ser muito bom, que ela vai ser tida como heroína e tal, e que a Athena vai voltar a ter orgulho dela. Não entendo bem o argumento, porque a Athena não tá nem aí pra essa história, né? Não tá nem envolvida nesse confronto, mas enfim. Ele joga esse argumento ali pra Annabeth e ela fala pra ele que ela não vai sair de lá sem Percy, que pros deuses só o que importa é poder e glória, mas que Percy não é assim, e que ela foi assim, mas que também quer deixar de ser. E isso acaba mexendo com Hefesto, ele libera Percy da armadilha e fala pra ela que alguns deuses também se importam com coisas além de poder e glória. E fala que Annabeth é uma boa menina e que vai falar sobre ela com Athena. Então, Percy e Annabeth estão livres para ir embora com o escudo. Percy e Annabeth entregam o escudo para Ares na lanchonete e após cumprirem a parte deles do trato, Ares tem que cumprir a dele. Então leva eles até o lado de fora da lanchonete e mostra um caminhão onde eles vão pegar carona para irem até Las Vegas encontrar Hermes, que vai facilitar a entrada deles no mundo inferior. Antes deles irem, Ares dá uma mochila para eles, dizendo que tem roupa, dinheiro e dracmas ali para ajudar eles e tal. E insiste em falar que eles vão falhar. Percy, já sem paciência, fala pra ele que ele não sabe quem Percy é, mas se continuar insistindo nisso, ele vai saber. Então cria-se ali um clima hostil entre eles, mas aí Grover ameniza, fala que eles vão aceitar a carona e os três sobem ali na carroceria do caminhão e Ares fecha a carroceria para eles seguirem viagem. E já dentro do caminhão, Grover fala pra Percy e Annabeth que agora ele sabe quem roubou o raio. Então, o 5º episódio se encerra nesse momento aqui. Foi um episódio do qual eu gostei muito, um dos meus favoritos da temporada, sem dúvida nenhuma. Construiu bem ali a relação entre Percy e Annabeth, aprofundou mais. A gente sabe que desde o início das análises eu tinha falado que eu esperava que aprofundasse mais sobre eles e a gente teve muito disso aqui. Gostei do ator que eles escalaram para fazer Ares, eu acho que ele se enquadrou muito bem ali no papel, interpretou muito bem. Ele trouxe a proposta do Ares que a gente esperava ver no mundo moderno, se enquadra bastante nisso. Então, fiquei bastante satisfeito com o episódio, embora tenha aqui os seus percalços e suas modificações em relação à obra literária, eu achei que o saldo foi bastante positivo. Mesmo que a gente não tenha tido Percy e Annabeth sendo transmitidos para o Olimpo dentro do Túnel do Amor. Mas enfim, a gente segue adiante mesmo assim. Já o 6º episódio, intitulado A Ida de uma Zebra para Las Vegas, se inicia com Percy tendo um sonho onde ele está vendo um homem ali, que é a figura do diretor da escola da qual ele foi expulso, mas não necessariamente se refere a ele. Ele simplesmente tem a consciência de alguém ali no sonho, mas ele atribui isso a uma figura de autoridade, e a figura de autoridade escolhida é o diretor da escola da qual ele foi expulso ali. E essa pessoa está conversando com o semideus, que dá pra ver através de uma porta que tem um vitral, que é uma pessoa de camisa laranja, que é o uniforme do acampamento Meio Sangue. E esse homem está falando com esse campista e se referindo a ele como ladrão de raios e dizendo que a guerra entre Zeus e Poseidon é muito menor do que o que está por vir, que tem coisa muito maior vindo aí e que se o ladrão de raios falhar, tem alguém para tomar o lugar dele. Nesse momento, esse homem se vira e revela para Percy que está consciente de que ele está presente ali também, embora ele esteja do outro lado da sala, escondido atrás da porta, ouvindo tudo. E se refere a ele como um jovem herói e manda ele embora e mostrar do que ele é capaz. Então a gente vê que Percy tem alguma coisa sobrenatural nos sonhos dele ali, de se transportar, de se infiltrar no sonho de outras pessoas e ouvir coisas e descobrir coisas através disso. A gente sabe que mais pra frente isso provavelmente vai ser mais aprofundado se a série tiver outras temporadas. Depois disso, Percy acorda ainda no caminhão e Grover fala que eles já estão chegando ali em Las Vegas. E é quando Annabeth e Percy usam uma mensagem de Íris para se comunicar com o acampamento Meio Sangue. O que é uma mensagem de Íris? É um artefato que eles usam para fazer uma oferenda à deusa do arco-íris, que é Íris. E esse artefato permite que eles se comuniquem num tipo de chamada de vídeo com o lugar para onde eles querem ligar. Os semideuses não podem usar tecnologia, então eles não têm smartphone, eles não têm celular, não têm tablet, não têm iPad, não tem nada. O que também mostra que o filme foi totalmente discrepante em mostrar Percy usando um iPod para atacar a Medusa usando ele como espelho. Não entendo aquilo ali até hoje, mas enfim. Eles não podem usar tecnologia porque funciona como um GPS para os monstros encontrarem eles. Então eles se comunicam através das mensagens de Íris. Eles oferecem um dracma e aí conseguem fazer a ligação. Eles ligam para o acampamento Meio Sangue para falar com Chiron, mas acaba que eles falam com Luke. Luke conta para eles que o acampamento está dividido, que os campistas estão tomando lados nessa guerra que vai estourar entre Zeus e Poseidon e que as coisas não estão muito boas. Percy e Annabeth contam para Luke que sabem quem é o ladrão de raios,
que é um filho de Ares. Luke presume que seja Clarice, Percy e Annabeth também acreditam que seja ela. Então Percy fala que Luke tem que falar com Quirrell para prender Clarice e descobrir tudo que ela sabe, porque tem coisa muito maior do que apenas o roubo do raio aí sendo articulada. Luke também pergunta como é que está a missão, e aí Percy e Annabeth vão relatar todos os percalços que eles encontraram até o momento, e tem umas discordâncias ali do que aconteceu, e Luke até brinca e pergunta quando foi que eles se tornaram um casal de velhos. E eles ficam meio desconcertados ali, e Percy vai pedir um conselho a Luke e vai falar para ele que eles estão indo para Las Vegas para encontrar Hermes. Nesse momento, Annabeth interrompe a ligação e conta para Percy que ele não pode falar sobre Hermes para Luke, porque a relação de Luke com o pai não é boa. Aí Grover chega para eles e fala que os animais que estão na carroceria ali, que aquele caminhão onde eles estão está transportando animais, estão sendo traficados, que os motoristas são contrabandistas. Annabeth fala que eles podem ajudar os animais a fugir desde que isso não prejudique a missão. E Grover fala que os animais já têm um plano, só precisa que alguém abra as gaiolas. E aí eles abrem e soltam os bichos em Las Vegas. Inclusive o título do episódio é A Ida de uma Zebra para Las Vegas, mas a zebra só tem 1/100º de segundo de tempo de tela correndo lá longe. Eu acho que para justificar o título do episódio ser esse, eles poderiam ter dado um frame à zebra pelo menos, passando ali, aparecendo, mas não tem isso. No livro a gente sabe que é mais profundo do que isso, que Percy consegue se comunicar com a zebra e descobre que ele consegue fazer isso com qualquer equino porque ele é filho do deus dos cavalos. Poseidon também é o deus dos cavalos. Mas como isso não é importante por hora, eles decidiram abdicar dessa informação aqui. Então a gente tem eles ali em Las Vegas e Grover fala que ele deu uma benção de sátiro para os animais conseguirem chegar à natureza em segurança. E Percy pergunta o que vai acontecer com os humanos que eles podem atacar no caminho até a natureza, até o lugar seguro deles. E Grover não demonstra interesse nenhum. Os bichos ele quer salvar, a humanidade tá errado? Não sei. Percy pergunta o que é que eles vão fazer para encontrar o Cassino Lotus em meio ali a todos aqueles cassinos em Las Vegas. E aí, Annabeth fala, talvez seja aquele cassino ali, com uma flor de lótus enorme em cima. E aí Percy fala pra ela que ela só estava 2 segundos à frente dele e que ela pode deixar algumas perguntas mais fáceis para eles conseguirem acertar também. Então tem essa implicância ali entre eles. Ele chama ela de Sabidinha, embora na dublagem tenha ficado espertona, que não tinha por que modificar isso, porque Sabidinha é a forma como ele chama ela nos livros também, assim como ela chama ele de cabeça de alga, como ela chamou no episódio 5. Mas aí a gente teve isso aqui também e eles vão até o cassino. Chegando lá, eles percebem logo de cara que aquilo ali se trata de um lugar mágico, que faz referência à Odisseia, que tinha uma ilha onde as pessoas iam pra lá e ficavam lá porque comiam a flor de lótus e perdiam a noção das coisas e acabavam permanecendo lá eternamente. E eles não podem fazer isso nesse cassino, eles não podem comer a flor porque eles vão querer ficar lá. Eu não gostei muito dessa mudança porque no livro eles percebem isso muito depois, eles ainda ficam ali naquele transe do cassino por um tempo. Mas essa sagacidade do trio na série tem me incomodado um pouco. É uma coisa que eu já tinha falado desde o episódio 3, que foi quando a Medusa apareceu. Eles perceberam logo de cara que eles estavam no covil da Medusa, coisa que não acontece no livro. Eles descobrem depois que se trata da Medusa e tal. Mas aqui eles também perceberam, anteciparam a ameaça antes mesmo de caírem na armadilha dela. Então eu acho que eu não estou gostando muito dessa mudança, não tinha pra que fazer isso. Inclusive dava pra desenvolver muito melhor essa história na série aqui, porque o capítulo do cassino é curto, não ia exigir tanto tempo de tela se eles fossem fiéis. Não entendo pra que fazer essa mudança. Outra coisa que não aconteceu, não tivemos Poker Face tocando na cena do cassino, embora muita gente queria que acontecesse, mas Rick falou que ele não quer nenhuma referência atrelando a série ao filme, já que ele odeia os filmes, então nada disso aconteceu aqui. Eu esperava mesmo que não fosse acontecer, sabia que isso não ia rolar, mas ao invés disso eles colocaram Levitating de Dua Lipa tocando ali e funcionou muito bem também, então beleza. Eles estão ali no cassino e aí Annabeth sugere que eles se dividam para procurar Hermes. E Percy fala que ele nunca viu Hermes na vida dele. Se ele estiver sozinho, ele não vai saber reconhecer quem é. E Annabeth então diz que ela vai com Percy e pede que Grover procure pelo outro lado do cassino. Nesse momento, Annabeth conta para Percy um pouco mais sobre a família de Luke para contextualizar ele sobre certas coisas ali. Então ela fala que a mãe de Luke é uma mulher que consegue ver através da névoa, ela consegue enxergar o mundo como ele é ali através da névoa, como funciona ali tudo em torno do mundo dos olimpianos e tal, e que isso acaba afetando a saúde mental dela, então ela foi enlouquecendo e Luke culpa Hermes por isso também, então a relação familiar não é boa no geral. Já Grover acaba encontrando outro sátiro ali no cassino, que é Augustus, e ele
conversa com Augustus sobre a procura por Pan, fala que encontrou o tio Ferdinando dele, que ele não saiu ali de Nova Jersey. Então a gente tem mais um pouco da conversa sobre Pan aqui, que eu não entendo para que ter colocado. A gente já teve a contextualização disso no trem, e não era tão importante agora, e tá aqui só pra comer tempo de tela mesmo. Eu não vejo pra que terem colocado isso nesse episódio também. Mas Augustus fala que Pan está dentro do Cassino Lotus ali e pede que Grover ajude ele a procurar. Claramente Augustus está alterado, dá pra ver à primeira vista que isso não é confiável, mas Grover se deslumbra e vai acompanhar ele e ajudar ele a encontrar Pan dentro do cassino. Percy também conta pra Annabeth sobre os sonhos que ele tem tido, sobre ele ter tido esse sonho com esse homem que estava falando com um dos campistas, que era o ladrão de raios e tal. E Annabeth fala que ela não entende o que isso significa ainda e que eles devem se concentrar em ir para Santa Mônica e encontrar Poseidon lá. Já Grover continua perambulando com Augustus pelo cassino e estranha o comportamento dele, coisa que ele já deveria ter feito assim que botou os olhos no sátiro, mas enfim. Ele fala que Augustus está comendo a flor de lótus, porque Augustus está com um pacote comendo coisas desse pacote, mas aí Augustus mostra que ele não está comendo flores de lótus, que são nachos, ele até oferece para Grover. E nesse momento Grover começa a esquecer do propósito, do objetivo dele ali no cassino, que é encontrar Hermes. Percy e Annabeth conseguem encontrar Hermes ali, jogando numa mesa ali junto com várias pessoas, e vão pedir ajuda a ele, e ele fala que ele não vai ajudar, que ele está relutante em fazer isso. Annabeth conta pra ele que eles são amigos de Luke, e aí eles vão conversar com Hermes em particular. Mas Hermes ainda persiste em dizer que ele não quer mandar ninguém pro mundo inferior, porque quem ele manda pra lá nunca volta, e ele não quer fazer isso. Fala também sobre a culpa que ele tem em relação à mãe de Luke, e pergunta se eles sabem como é você estar perto de alguém que você ama e sentir que você não tem nenhuma outra escolha a não ser estar constantemente machucando essa pessoa. Então ele tem esse problema aí, esse dilema com relação à família que ele construiu com essa mulher e com Luke, né, questão da paternidade ali. E ele fala que a paternidade não é fácil, principalmente quando se é um deus. Ele quer explicar isso para Percy e Annabeth ali. E ele tem um poder de fazer com que as pessoas revivam momentos muito dolorosos apenas tocando na pessoa. Ele faz isso com Percy, e Percy se remete a um momento ali da vida dele, e ele vai fazer isso com Annabeth, e ela se nega, ela diz que ela lembra muito bem de tudo que ela passou na vida dela. Hermes fala pra eles que não se envolve mais nessas questões, e Annabeth meio que se chateia e sai. Nesse momento, Hermes fala pra Percy que foi Poseidon que aconselhou ele a se afastar de Luke e da mãe de Luke, e que Poseidon não suporta ver Percy sofrer e não poder fazer nada. Hermes acaba falando pra Percy que é muito difícil para um deus se sentir impotente. Então Percy fala que ele tem que continuar para cumprir a missão, e Hermes faz uma insinuação sobre o tempo ter passado. E aí Percy vai procurar Annabeth e encontrar Grover também. Quando ele encontra Annabeth, ele percebe que o tempo passa diferente dentro do cassino ali, e que eles passaram dias lá dentro sem se dar conta. Então eles têm que encontrar Grover para sair dali o mais rápido possível. E Annabeth também roubou a chave do carro de Hermes, que vai levar eles para onde eles precisam ir. Ela ficou invisível com o boné dela e pegou a chave do bolso dele ali. Depois Percy percebe que as pessoas do cassino estão borrifando a essência da flor no ar, a flor de lótus, e por isso que as pessoas estão ficando ali sem precisar comer a flor. Elas estão respirando ela, eles estão inalando ali a substância. Nesse momento Percy começa a esquecer da missão também, mas aí ele encontra Ferdinando, sai perseguindo ele e pergunta a ele onde é que Grover está. E aí Ferdinando diz onde é que Grover está, e eles vão até lá para procurar Grover num tipo de fliperama que tem dentro do cassino. Mas aí Grover está esquecido da missão também, só que ele topa aí com Percy e Annabeth quando contam para ele que eles estão numa missão, e ele vai com eles até a garagem do cassino para procurar o carro lá. E ficam procurando ali até que Annabeth encontra, tipo um táxi, e tem uma carta de Hermes lá no para-brisa do carro, que Hermes já percebeu que a chave foi roubada, porque Hermes é deus dos ladrões. Então não tem como ele ser roubado sem perceber. E ele deixa lá tudo que pode ajudar eles a seguir viagem. E o carro vai levá-los aonde eles precisam ir assim que eles conseguirem colocar o carro na estrada. Aí a gente tem uma sequência ótima de Percy tentando dirigir o carro e tirar ele de dentro da garagem. É um momento muito legal entre os três ali, muito divertido. Tem um momento fofo entre ele e Annabeth ali, que eles trocam olhares, mas aí ele consegue tirar o carro da garagem depois de muito bater ele ali dentro e arranhar pelas paredes, e eles quase sofrem um acidente envolvendo um caminhão ali na estrada, mas eles já são transportados imediatamente para Santa Mônica. Então nada acontece com eles aparecem já na praia lá, e Percy diz que vai entrar na água para encontrar o pai dele. Só que quando ele entra lá, ele encontra a Nereida de novo lá dentro, e ela conta que o tempo da missão acabou, que o solstício veio mais cedo, que Poseidon foi se preparar para a guerra, que ele está liberado da missão. Mas Percy diz que ele vai continuar a missão sim, que ele vai recuperar o raio e que ele vai reverter essa situação.
Não consegui entender porque eles reduziram o tempo aqui, fez com que Percy extrapolasse o tempo da missão, porque no livro isso não acontece, ele consegue cumprir a missão a tempo, mas aí eles seguiram por outro caminho aqui, fizeram outra coisa que eu não consigo entender pra que fazer isso, mas eles seguiram essa escolha aqui. Então a gente tem isso acontecendo, Percy agora está sem tempo, está extrapolando, a guerra já está para acontecer, a situação está mais grave do que ele esperava que estivesse. Percy também conta para Nereida que tem algo maior do que a guerra acontecendo e que se ela puder ajudar ele e os amigos dele, ela deve ajudar. É nesse momento que a Nereida entrega para ele 4 pérolas. 4. A gente sabe muito bem que no livro ele recebe 3, que é justamente a parte da profecia dele não conseguir salvar o que mais importa no final, porque ele só vai ter 3 pérolas para sair do mundo inferior, mas aqui ele entrega 4 e fala para ele que ele deve salvar o mundo e depois salvar a mãe dele. Pra que fazer isso? Pra que alterar isso? Pra que mudar isso? Eu não consigo entender pra que essas mudanças todas na história sem necessidade. Se tava muito bom do jeito que tava, pra que mexer com isso? Então a gente encerra esse episódio com esse cliffhanger pro penúltimo episódio da temporada. O 6º episódio foi o episódio que eu menos gostei até agora. Eu acho que ele foi bastante frustrante, porque o capítulo do cassino no livro é muito divertido, e eu esperava que o episódio se assemelhasse ao livro nisso, mas a gente não teve isso. Teve um episódio bastante maçante, que não teve nada de cômico a não ser a cena do táxi tentando sair da garagem de Percy, batendo nas coisas, que foi o único momento em que eu ri de verdade no episódio, porque pra mim o resto do episódio foi muito breve, muito corrido, muito sério o tempo inteiro. Foi um episódio curto, teve 33 minutos, incluindo os créditos, que é algo que está me incomodando na série, que é a duração desses episódios. Eu espero que eles melhorem em relação às outras temporadas, se a série for renovada, porque não está dando para desenvolver certas coisas. Eles estão modificando pontos chaves aqui que funcionariam melhor se eles fossem fiéis aos livros. Então eu fiquei bastante frustrado com esse episódio, principalmente porque tinha potencial para ser um episódio muito bom em questão de ser engraçado, de ser cômico, e a gente sabe que a dinâmica e a química de Walker, Arian e Lia favoreceria isso. A gente sabe que ia funcionar muito bem se eles tivessem seguido pela vertente da comédia nesse episódio aqui, mas a gente não teve isso. Então, pra mim, foi de longe o episódio mais fraco da temporada até agora. Mas eu continuo otimista para o final da temporada, então temos mais 2 episódios aí pra seguir até a temporada se encerrar. O próximo vídeo de análise vai ser sobre o final da temporada e vamos ver aí o que a série ainda nos reserva. Bom, galera, essa foi minha análise sobre o episódio 5 e 6 de Percy Jackson e os Olimpianos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir. Comenta, compartilha, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, te agradeço por ter seguido até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!